a gente vai trabalhar é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a caridade para com os criminosos, é um item dentro de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar a compartilhar minha tela, né, e vocês, então, vão começar a assistir o material que eu preparei para a gente poder estar estudando, tá ok? Então, eu acredito que vocês já estejam vendo a minha tela e me ouvindo, porque quando eu começo a compartilhar, né, vocês me veem, mas eu não vejo mais vocês, né? Enfim, eu só vejo a minha tela. Então, como eu falei, a proposta da palestra de hoje é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o item caridade para com os criminosos, e esse item caridade para com criminosos é um capítulo, né, do Evangelho, é o capítulo 11, que se intitula Amar o Próximo como a Si Mesmo, ok? Então, para a gente poder começar a discutir esse assunto, é importante que a gente primeiro entenda o que é caridade, porque eu preciso entender o que é caridade para que eu possa, então, pensar nessa caridade para com todos, inclusive para com os criminosos. Então, para a gente poder discutir o que é caridade, eu fui buscar essa resposta no Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra, né, do nosso Pentateuco, e o Livro dos Espíritos, então, há uma pergunta sobre o que é a caridade, e os espíritos, então, né, respondem. É a pergunta 886, em que Kardec faz a seguinte colocação: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos, então, respondem: caridade é benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E o que é benevolência, né? Já que a caridade, como entendia Jesus, e a gente vai pautar o nosso estudo nesse conceito da caridade, como entendia Jesus, eu fui lá no dicionário, e no dicionário, o Aurélio, o significado da palavra benevolência significa vontade de fazer o bem. Como na resposta diz que é benevolência para com todos, a gente pode fazer uma correlação e uma tradução, né, dizendo que benevolência, então, dentro desse sentido da caridade, como entendia Jesus, é a vontade de fazer o bem para com todos, né, sem distinção. E aí eu quero chamar a atenção do que é a vontade, que eu posso ter essa inclinação, essa vontade de fazer o bem. Então, vamos entender o que é a vontade. E para entender o que é a vontade, eu fui numa outra obra, né? Eu fui num livro do Leon Denis, que, aliás, eu aconselho que todos estudem esse livro, é um livro magnífico, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lembrando que Leon Denis, né, ele dá uma continuidade, ele aprofunda muito, não só as obras, né, de Kardec, como também ele escreve outras obras, é considerado um dos continuadores da própria divulgação da doutrina espírita desde o século XIX. Então, vontade. Nesse livro, o que Leon Denis traz para a gente? Ele diz que a vontade é a maior de todas as potências, né? De todas as potências do ser humano. É, em sua ação, comparável a um imã, né? Então, qual é a função do imã? O imã, ele atrai, né? Ele atrai coisas, né? Gruda. Então, a potência, ela é comparável a um imã. Então, eu posso o quê? Atrair. Por exemplo, a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, vai atrair novos recursos vitais. Então, se eu estou com o meu pensamento, com essa vontade de viver, eu vou atrair novos recursos vitais para eu atender essa minha vontade, já que a vontade é uma potência da nossa alma, é uma potência do nosso espírito, e ela é comparável a um imã. Tal é o segredo da lei da evolução, né, da lei de progresso. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, né, sobre o nosso corpo fluídico, que é aquela interface entre o nosso corpo e o espírito, né, e ativar vibrações, e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau da existência. Então, veja
qual é a importância da vontade, entender a vontade como potência. E aí, fazendo as correlações, se benevolência é a vontade de fazer o bem, quanto maior a minha vontade de fazer o bem, mais, né, eu vou vibrar nessa onda, né? E mais eu vou me elevando e eu vou elevando as minhas sensações e os meus sentimentos, nos preparando para o nosso mais alto grau. E aí eu, né, como professora, eu tenho que jogar questões, né? Como você anda direcionando essa potência da sua alma, né? Como você anda direcionando a sua vontade. Você já parou para pensar quais são as suas reações e pensamentos diante dos criminosos, né? Como que você está direcionando o seu pensamento, a sua vontade de vibrar no bem, já que benevolência é vontade de fazer o bem para com todos. Como que você anda direcionando essa potência da sua alma? É para a gente poder pensar. Toda vez que eu escuto uma notícia sobre determinado crime, ou sobre um criminoso, que nos causa, logo de cara, vários sentimentos, o que eu faço com esses sentimentos, né? Eu mantenho, eu armazeno, ou eu vou trabalhando e ressignificando isso. Então, é para a gente já começar a pensar, já que a gente vai estar trabalhando essa ideia de caridade para com os criminosos, e eu só estou no início, hein? Falando e pontuando que seria essa caridade como entendia Jesus. Então, Jesus diz para a gente ter benevolência para com todos, ou seja, a vontade de fazer o bem para com todos. A caridade, como entendia Jesus, também diz que é indulgência para com as imperfeições humanas, né? Todos nós somos imperfeitos. Perfeito só Deus, né? Só o nosso Pai Celestial é perfeito. Todos nós somos perfectíveis. Vamos trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções e, nesse caminho evolutivo, vamos nos tornar perfectíveis. Então, essa indulgência para com os nossos vícios ainda está lá na resposta dos espíritos, quando Kardec pergunta o que é a caridade como entendia Jesus. Então, indulgência para com as imperfeições humanas. E aí eu trouxe uma citação de João, que diz o seguinte: então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vá-te e de futuro não tornes a pecar. Então, isso está em João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. É um trecho também do Evangelho segundo o Espiritismo, mas no capítulo 5, que é bem-aventurados os misericordiosos. Então, há uma citação, né, dessa passagem de Jesus em que ele não condena a mulher adúltera, muito pelo contrário, né? Ele a protege e nesse processo de proteção ele também diz a ela: vá-te e de futuro não tornes a pecar. E esse trecho fala sobre a indulgência, né? E o comentário é o seguinte: atire-lhe a primeira pedra aquele que tiver isento de pecado, aquele que tiver isento de imperfeições, né? Disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós todos. Vejam a passagem, um dever. Devemos ter indulgência para com as imperfeições humanas. Um dever para nós outros. Porque ninguém há que não necessite de indulgência para si próprio. Né? Olha o comentário desse trecho de João. Ela, né, ou seja, a indulgência, nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos, né? Antes de profrigarmos, né, a falta de alguém, ficar aí, ó, falando da falta de alguém, jogando aos quatro ventos, né? Vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. E aí, um questionamento, né? E como anda o seu senso comum a respeito das imperfeições humanas? Será que o seu senso comum sobre as imperfeições humanas
anda aí contaminado por esse mundo materialista, esse mundo ainda tão consumista, onde a desigualdade social ela campeia mundo afora, e no nosso país, que é um país ainda de muitas desigualdades, a gente tem essa desigualdade social gerando violência. A gente realmente, dentro dessa proposta de cristão, a gente acha o que dessa frase, né? Quando a gente escuta nas mídias, ou escuta de outras pessoas, ou escuta, enfim, no nosso dia a dia. Será que bandido bom é bandido morto? Dentro desse conceito da caridade como entendia Jesus, dentro desse conceito da indulgência com as imperfeições humanas, né? Como anda o nosso senso comum em relação às imperfeições humanas, né? Será que bandido bom é bandido morto? Para a gente poder pensar. E, por fim, né, os espíritos terminam o conceito da caridade como entendia Jesus, falando sobre o perdão das ofensas. O quanto que é importante a gente perdoar, né? E o perdão das ofensas é igual ao esquecimento do mal praticado contra nós. É fazer esse caminho de ressignificar o mal que foi praticado contra nós, né, em situações da nossa vida, em situações que nos causam dor, mas no momento em que eu estou nesse caminho de realmente entender a caridade como Jesus dizia, de praticar a caridade como Jesus falou, a gente precisa trabalhar essa tríade, né, de benevolência para com todas, ou seja, a vontade de já fazer o bem para com todos, de não desejar o mal, de ter indulgência para com as imperfeições humanas, porque todos são ainda imperfeitos, eu também tenho os meus vícios, né? E, por último, o perdão das ofensas, que a gente esqueceu o mal praticado contra nós. E aí eu trago, né, a questão para a gente poder refletir, pensar, e o que haverá, né, num planeta de provas e expiações? O que a gente encontra no planeta Terra, ainda um planeta em processo evolutivo, em processo de sair de um estágio onde o mal ainda prevalece sobre o bem, que é o mundo de provas e expiação, para um mundo ainda que vai se regenerar, onde o bem vai se sobrepor ao mal, mas não quer dizer que o mal ainda não existirá. Né? Só teremos mais a frequência do bem, porque aqueles que aqui estarão, encarnados e desencarnados, eles terão um olhar, né, e uma maior vontade de praticar o bem. Então, no mundo que nos encontramos hoje, evolutivamente, ainda estamos no mundo de prova e expiação, é fato, né? Então, o mal, ele vai estar ali, campeando. Então, eu posso, né, ser vítima do mal, ser de receber esse mal praticado, já que isso faz parte ainda do planeta que nós vivemos. Então, cada um de nós aqui poderemos passar por situações, né, desse mal praticado contra nós. E como nós vamos nos posicionar? Vamos trabalhar esse perdão a esse mal praticado, ou seja, trabalhar o esquecimento a esse mal praticado, já que o mal ainda sobrepuja o bem no atual estágio evolutivo do nosso planeta? Então, nesse planeta de provas e expiações, que é o planeta que nós vivemos hoje, os espíritos que habitam aqui, eles se encontram no que a gente chama dos primeiros níveis de consciência, né? Joana de Ângeles, ela é muito categórica nisso, e outros autores mostram que cada um de nós aqui, todos os espíritos que aqui se encontram, estão em níveis de consciências diferentes. Aí eu trouxe que o homem integral, né, que é esse homem que já trabalhou tanto, né, o seu intelecto e tanto os seus sentimentos, que a gente sempre fala, né, da sabedoria e do conhecimento e do amor, do sentimento, esse homem integral, que é esse homem inteiro, que está ali identificado com Cristo, identificado com Deus, ele chega nessa integralidade a ponto, né,
de entender as palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um só. Tamanha era essa integralidade, essa identificação do Cristo com o Pai. Para nós chegarmos a esse estágio de um homem integral, vamos passar por níveis de consciência. E que níveis de consciência são esses? Aí eu trago uma pirâmide, que é a pirâmide das necessidades humanas, que é a pirâmide de Maslow. Então, cada um de nós aqui estamos com esses níveis de consciências mais trabalhados ou menos trabalhados. O que isso quer dizer? Eu dou mais valor, né? E eu estou mais preso a níveis de consciência que estão ali nas minhas necessidades básicas, ou seja, ainda muito materialista, minha consciência sobre mim, sobre o outro, ainda está muito ligada às necessidades fisiológicas, ou seja, a minha necessidade de alimento, de repouso, de moradia, eu mato e morro por isso. Nas minhas necessidades básicas ainda de segurança, a segurança do meu corpo, né, da minha saúde, de ter um emprego, de ter recursos, da minha família, né? Eu já começo a trabalhar um pouco a minha moralidade, porque eu já não penso somente em mim, quem está nesse nível de consciência, mas já começo a pensar no outro próximo, e esse próximo são os membros da minha família. Dou muito valor, né, aos laços consanguíneos e as questões de propriedade, né? Mas observem que isso está tudo aqui, ó, nas necessidades básicas, né? Então, isso já bem discutido nas ciências humanas e que a gente encontra correlação na doutrina espírita nas obras de Joana de Ângeles. Ela diz que os espíritos, né, encarnados e desencarnados, que vivem para desenvolver e vivem em função de suas necessidades básicas, estão nos primeiros níveis de consciência, no primeiro e no segundo nível, em que a sua consciência espiritual, ou seja, a sua consciência de estar cada vez mais desenvolvendo a sua identificação com a sua espiritualidade e com Deus, ela ainda dorme, né? Esse primeiro nível do dormir é das necessidades fisiológicas. Quando essa consciência que ainda dorme começa, né, a ter sonhos, que é o que a Joana diz que é a consciência de sono, de dormir, mas com sonhos, eu já tenho espíritos que já começam a pensar na sua segurança, mas também na segurança daquele que está bem próximo dele. Ele já para de olhar um pouquinho só para si, ele já pensa na esposa, no marido, já pensa nos filhos, né? Já pensa na sua mãe, no seu pai, ou seja, ele começa a desenvolver o que a gente chama de recursos de moralidade. Conforme esses níveis de consciência eles vão sendo trabalhados, né, evolutivamente nas oportunidades de aprendizagem que a vida vai nos trazendo, a gente passa para um nível que eu tenho as necessidades básicas atendidas, mas eu não quero só isso, eu preciso atender as minhas necessidades psicológicas. Depois que eu atendo as minhas necessidades psicológicas, eu vou atender as minhas necessidades de autorrelação. Então, as ciências humanas, principalmente as ciências sociais, elas já trazem essa pirâmide, dizendo que nós, homens, né, faremos de tudo para chegar aqui, ó, a realização pessoal. Mas nós temos muitos que ainda estão aqui para viver e trabalhar pelas suas necessidades básicas. Fazendo a correlação com o trabalho de Joana de Ângeles, aqueles que já estão nas necessidades psicológicas já estão no terceiro nível de consciência, que é a consciência de sono acordado. Ele já começa a acordar para outros conceitos, para outros valores, e ele começa a ter uma identificação, né, com a sua espiritualidade e já olhando o seu próximo como esse irmão, né, iniciando esse conceito de irmandade e de família universal, que vai sendo trabalhado nas oportunidades reencarnatórias, até que a gente chega no quarto nível de consciência, que é essa transcendência do eu. O eu já não importa, né? O que importa é o todo. Então, eu já estou na minha realização pessoal, eu já tenho uma moralidade muito alta, eu já tenho uma criatividade, eu já penso na solução de problemas não só para mim, né? Eu já se tem uma ausência de preconceito e eu tenho a aceitação de fatos, né? Então, Joana de Ângeles vai traçando esses níveis de consciência até a chegada desse homem integral. E hoje as ciências humanas já fazem essa correlação também.
E o quinto nível de consciência é o da consciência cósmica, né? É aquele em que Paulo de Tarso diz que não mais, né, ele vive, mas é o Cristo que vive nele. Tamanha a identificação dele e tamanha é a visão que ele já tem do que ele é, do que é Deus e do que é esse modelo e guia de nós, para nós, que é o nosso querido Mestre Jesus Cristo. Mas entendam, num planeta de provas e expiações, que é o que nós estamos hoje encarnados, onde o mal ainda sobrepuja o bem, os espíritos que aqui estão, em sua maioria, estão nos 3 primeiros níveis de consciência. Poucos estão no quarto e no quinto. A gente sabe que existem espíritos missionários que estão aqui reencarnados para fazer a humanidade alavancar, porque eles já passaram pelos primeiros níveis de consciência. Eles já têm essa preocupação, né, das necessidades psicológicas e das necessidades de autorrealização, que é o quarto e o quinto nível de consciência. Mas a maioria que aqui estão aqui, ó, nas necessidades básicas, iniciando a consciência de sono, acordar de identificação. Então, muitos aqui estão fazendo de tudo para atender às suas necessidades básicas ainda, né? E a gente observa um grande nível, por exemplo, de violência, e cada vez maior esse nível de violência, essa violência até aumenta devido até às questões sociais que imperam, né, no mundo como um todo, mas principalmente nos países ainda em desenvolvimento como o Brasil, que tem uma desigualdade social muito grande, né? A nossa violência, inclusive, tem cor. Se a gente olha as estatísticas, os principais jovens que são assassinados ou que estão à margem da sociedade e que acabam sendo captados, por exemplo, pelo tráfico, são jovens negros, né? Então, a gente já percebe que, para ter as suas necessidades atendidas, eles vão ser rapidamente captados, inclusive pelo próprio tráfico. Mas a gente precisa perguntar o que nós, né, quanto educadores, aí eu digo educadores, inclusive espírita, que sabe que a vida continua, que sabe que a gente está aqui numa oportunidade de aprendizado, de fazer levar a nossa potência para Deus, o que nós andamos fazendo, né, em relação a esse contexto. Esse modelo, né, que eu estou propondo aqui, é o modelo psicossocial, né, que é a pirâmide de Maslow, mas quando a gente traz essa ideia de que o homem integral, ele é mais que um corpo, ele é um corpo e um espírito, eu coloco que é um modelo biopsicossocial e espiritual, porque o nosso corpo morre, mas é o nosso espírito que sobrevive a esse fenômeno, e é esse espírito que precisa se evangelizar e se importar mais consigo e com o outro, porque ninguém ama o próximo se não amar a si mesmo. Né? Por isso que a estima está lá nas necessidades psicológicas. A autoestima, a confiança, a conquista, né, dos respeitos dos outros e para consigo está lá no terceiro até o quarto nível de consciência. E o que fazer, né? É a grande questão, porque eu vivo realmente num planeta de prova e expiação, isso é um fato. Mas o que fazer diante disso é o nosso desafio. Então, eu trago a reflexão: que conquistas cada um de nós aqui, que fazemos parte dessa sociedade, precisamos, então, obter para exercer essa caridade como entendia Jesus, né? O que a gente precisa fazer? E aí eu trago o contexto central, né, o tema central da palestra, que é a caridade para com os criminosos. E o que fazer? Né, dentro de tudo isso que a gente está discutindo, já que o mal impera ainda nesse planeta de prova e expiação, que conquistas são necessárias para que a gente consiga ter caridade para com os criminosos, porque os criminosos fazem parte da benevolência para com todos, né? Da indulgência para com as imperfeições humanas e com o perdão das ofensas, que é o esquecimento do mal praticado. Que conquistas eu preciso obter para ter a caridade para com os criminosos, ou seja, a caridade como entendia Jesus. E eu digo que o próprio Evangelho traz a resposta, né? Quando a gente se propõe a estudar a caridade para com os criminosos, a resposta está no próprio Evangelho, eu vou mostrar isso para vocês. Primeira reflexão que eu trago é o seguinte: a discussão sobre a caridade
para com os criminosos não está em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está exatamente no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Né? Não está lá no Bem-aventurados os misericordiosos, não está no Bem-aventurados os aflitos, não está ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, está no capítulo 11, que fala do amor. Né? Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer. Amar o próximo como a si mesmo, nós temos o item chamado caridade, né, para com os criminosos. E nesse capítulo, nós temos um item, que é o item 8 e 9, que é a lei de amor, que é um item belíssimo, que eu não vou entrar em detalhes, mas que fica para que aguçem a curiosidade que vocês leiam, né, sobre isso. A segunda reflexão, né, quando eu afirmo que o Evangelho traz a resposta, é que a discussão sobre a caridade junto aos criminosos não é tratado na seção desse capítulo, lá nos comentários de Kardec, é tratado numa seção das instruções dos espíritos, né? Então, a gente vem a espiritualidade trazendo instruções de que forma nós devemos tratar, né, os nossos irmãos que são criminosos. Né? Como nós podemos conquistar valores, sentimentos, principalmente esse da caridade, de como entendia Jesus, e aplicar essa caridade junto aos criminosos. E aí eu trago, né, exatamente um trecho do item, que é um item grande, mas para a gente poder refletir, já que eu estou afirmando que é no Evangelho que nós temos essa resposta. Então, nesse item, a caridade para com os criminosos, nós temos o seguinte: a verdadeira caridade, né, constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina, ou seja, da doutrina de Deus, né? Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a lei. E qual lei? Principalmente a lei divina, a lei de Deus que está impressa na nossa consciência. A gente sabe quando a gente está fazendo coisas erradas. Vem lá a vozinha dizendo, olha só, Viviane, eu acho que desse jeito, né, não está legal, mas eu insisto, ainda pelas minhas vicissitudes e pelas minhas imperfeições, a ir contra a minha voz interior, que é Deus em mim, dando essas instruções, porque Deus principalmente habita em cada um de nós, né? Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, né? Olha a comparação que a instrução dos espíritos trazem. Pois, a mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis. Olha a responsabilidade, né? E muito menos lhes será pedido do que vós. Muito mais será pedido de nós, que já conhecemos o Evangelho do Cristo, que nos propomos esse processo de autoconhecimento, que já tivemos contato com o Evangelho dele, do que aquele que é ignorante, que ainda ignora o Evangelho. Então, como anda, né? Esse nosso praticar de caridades e de vontade de fazer o bem para com aqueles que estão à margem da sociedade. Terminando esse trecho, né, ainda nesse trecho do 14, caridade para com os criminosos, continua nas instruções. Não julgueis, né? Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para com os pecados em que, sem cessar, incorreis. Eu estou o tempo todo incorrendo em pecados, né? E preciso de indulgência. Os meus irmãos também, inclusive aqueles que praticam ainda crimes diante a lei dos homens, né? Porque diante a lei de Deus já está lá sendo marcado em sua própria consciência. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como falta leves considera? Então,
Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradias ditosas. Amai-vos, pois, como os filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós, olha que trecho importante, permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para os mundos inferiores, de acordo com suas inclinações. Então, aprofundando ainda mais a nossa reflexão sobre o tema, né? Caridade para com os criminosos, eu venho dizer que a doutrina espírita é uma ferramenta para a gente estabelecer essa compreensão tão necessária para com os criminosos, né? E um primeiro passo para essa prática da verdadeira caridade, dessa caridade, né, como entendia Jesus. A doutrina espírita nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, para que a gente também julgue menos, né, e realmente faça uma caridade mais verdadeira. E aí eu trago uma outra provocação. Se a doutrina espírita, né, ela é realmente essa ferramenta capaz de me tornar uma pessoa mais caridosa, mais cristã, será que eu realmente acredito nos princípios da doutrina espírita? Será que eu já parei para pensar nisso, né? Eu realmente acredito nesses princípios ou eu simplesmente reproduzo isso de forma automática? Por quê? Né? Porque a minha família já é espírita, porque eu fui evangelizada na casa espírita, isso faz todo sentido para mim, mas essa doutrina espírita realmente ainda não transformou o âmago do meu ser. Então a gente precisa refletir se eu realmente acredito nos princípios que a doutrina espírita traz. E aí eu continuo o questionamento: será que eu realmente acredito que nós somos espíritos imortais? Né? Que essa passagem aqui na Terra é uma passagem, né, que é realmente passageira, essa vida aqui na Terra é passageira? Será que eu acredito realmente nisso? Que eu sou um espírito imortal? Eu simplesmente reproduzo isso porque alguém me falou, né? Será que eu realmente acredito na reencarnação e no progresso da alma? Isso faz realmente sentido para mim, né? E acalma as minhas aflições e acalma os meus conflitos? Eu realmente acredito que eu posso estar nesse processo, tanto eu quanto os meus irmãos, e que há um progresso da alma, que cada vez que eu tenho uma oportunidade de estar reencarnada, eu estou aprendendo e reaprendendo a ser um ser melhor, que vai se aproximar dessa bondade, né, e do amor de Deus? E será que eu acredito realmente, né, numa inteligência superior que é boa e justa? Ou seja, eu acredito realmente no Pai Celestial, né, em Deus, que é realmente bom e justo, porque se ele é bom e justo, não há de se haver distinção, né, entre aquele que ainda pratica o mal e persevera no mal, entre aquele que ainda pratica o bem. Inclusive, a grande vontade de Deus seria trazer esse que ainda está à margem do bem para o bem, para o seu amor, para a sua guarda, vamos dizer assim. Ou será, né, eu continuo a provocação, que eu ainda sou esse espírita ou esse cristão inconsciente, né, em que eu só reproduzo comportamentos no automatismo que ainda impera no mundo que é material, né, em que eu quero dar vazão às minhas vontades, aos meus desejos que ainda são egoístas, né, e aí eu sou inconsciente. Estou lá naqueles primeiros níveis de consciência que a gente falou no início da nossa palestra. Então, eu trago um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, que fala sedes perfeitos, o item bons espíritas, para a gente poder refletir e pensar se eu ainda sou esse espírito inconsciente, né? Que se eu ainda sou, eu tenho que trabalhar de forma consciente o que é o princípio da doutrina espírita. E eu ali só citei 3, né?
realmente de acreditar na imortalidade da alma, de realmente acreditar na reencarnação e no progresso da alma, e, acima de tudo, acreditar que Deus é infinitamente bom e justo. Então, nesse trecho do Evangelho, nós temos a seguinte parte: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, né, ou seja, já vive, né, um pouco acima da matéria desse corpo, que ainda, né, me impõe tantas necessidades, né, dar-lhe uma percepção mais clara do futuro. Então, perceba, eu tenho que atender às minhas necessidades básicas, sim, né, meu estado de saúde, de segurança, mas eu também tenho que atender às minhas necessidades psicológicas, porque se eu não atendo às minhas necessidades psicológicas, que é essa percepção mais clara do futuro, eu não chego no meu processo de autorrealização, né? Então, continua. Os princípios da doutrina, né, que lhe fazem vibrar, né, as fibras que nos outros se conservam inerte, em suma, tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Né? O que é a fé? A fé é a confiança no futuro, é acreditar no futuro, é acreditar em Deus, né? Como é que está a sua fé? A sua fé é inabalável, né? É qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Então, aquele que é um espírita que se propõe a vencer-se a si mesmo, né, a ser verdadeiro e sincero, traz os princípios da doutrina espírita e começa a trabalhar contra a sua materialidade, começa a trabalhar a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento, a ponto de tornar a sua confiança no futuro, a sua confiança em Deus, a sua fé inabalável. A esse, né, é como um músico que os acordes basta para a gente poder, né, comover, toca as fibras do nosso coração, enquanto que aqueles que ainda vivem nessa inconsciência ouvem apenas poucos sons, não se comovem, né, não se identificam. E aí, fazendo essa correlação, caridade como entendia Jesus e caridade para com os criminosos, eu venho dizer, né, no capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, mas na parte de preces, né, de coletânea, tem uma nota explicativa de Kardec. E nessa nota explicativa, que está lá no capítulo 28, bem no final, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte: Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita, ou seja, na verdade é uma nota, tá, explicativa, explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais, né? Está lá na Revista Espírita, de 1862, na página 401. O que Kardec traz, né? De fato, as leis universais, que é a lei de amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Então, percebam, no nosso planeta de prova e expiação, onde o mal ainda sobrepuja o bem, eu tenho grupos de espíritos encarnados e desencarnados em diferentes níveis de consciência, em diferentes, né, patamares evolutivos. Mas as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, são as mesmas para com todos, né? Então, a gente, ao trazer esses princípios para a gente, aplicando na nossa vida de forma cotidiana, e trabalhando essa caridade no sentido mais amplo, como entendia Jesus, a gente vai começar a trabalhar essa caridade para com os criminosos. É fácil, gente? Claro que não, né? Não é fácil. Mas é possível, né? Pelas potências da alma que nós carregamos. Eu falei de uma potência, eu falei da vontade. Que nós já tenhamos vontade de praticar o bem. Que a gente saia dessa vibração do senso comum de que bandido bom é bandido morto, né? Porque esse bandido, ele é tão filho de Deus quanto eu sou filha de Deus. Deus quer a felicidade dele tanto quanto, né,
a minha felicidade. Há, inclusive, passagens e provérbios nas mais diversas religiões que Deus se alegra e os céus entram em festas quando um pecador se arrepende, do que aquele que, na verdade, já está no caminho do bem e que está ali, já encontrou Jesus, já entende esses princípios e que o céu entra em festa quando essa alma que estava desviada e que Jesus diz que, como bom pastor, nenhuma de suas ovelhas se perderá, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, como andam os nossos pensamentos, né? Já que a caridade também se faz por pensamento, pelas leis divinas que estão escritas em nossa consciência e que vamos nos aprimorando delas no nosso tempo evolutivo. Cada um de nós, no nosso tempo evolutivo, vamos trazendo essas leis divinas que estão escritas em nós, já que o reino de Deus habita em nós, Deus habita em nós, a gente vai se aproximando disso e o nosso olhar para com aqueles que vivem ainda na prática do mal, ele se estende, a gente começa a entender ele com piedade, né, com misericórdia, para que a gente, inclusive, consiga auxiliá-lo. Então, eu quero trazer um exemplo para a gente ir fechando a nossa fala de um espírita cristão, né? E aí eu quero trazer o relato que essa pessoa ele se tornou espírita após conhecer, né, os princípios da doutrina espírita numa situação de grande dor que aconteceu na vida dessa pessoa, né? Ele não era espírita, era inclusive praticante de uma outra religião, mas os princípios do espiritismo, principalmente aqueles relacionados à imortalidade da alma, né, a ideia da reencarnação, foi para ele um consolo naquele momento em que ele passou por uma situação de grande dor. E a situação, né, de um pai. E aí eu vou trazer a reportagem, né? Um menino de 8 anos foi sequestrado e morto depois de reconhecer um dos criminosos que era policial e fazia a segurança de uma loja da família, né? Na manhã do dia 29 de agosto de 1997, o menino Ives, né, de apenas 8 anos, foi sequestrado em casa, na zona leste de São Paulo. Por ter reconhecido um dos criminosos, que era policial militar e fazia bico como segurança em uma loja da família, o garoto foi morto na madrugada do dia seguinte, com 2 tiros no rosto. Mesmo depois da execução, os bandidos continuaram negociando o resgate. Os 3 envolvidos, no caso, foram condenados. Então, perceba quais são os níveis de consciência desses que praticaram o crime. Que necessidades, né, eles estavam buscando, né, das suas necessidades fisiológicas, que são as necessidades básicas, as suas necessidades de segurança, né? Então, percebam. No dia do sequestro, Ives brincava com um primo na sala do sobrado, onde morava na Vila Carrão, em São Paulo. Enquanto os pais do garoto trabalhavam, o motoboy Adelino, inicialmente identificado como Silvio da Costa, invadiu a casa, fazendo-se passar por entregador de uma floricultura. Armado, rendeu a babá, pegou o menino. Em seguida, colocou-o num carro, né, e levou para a própria casa, que serviu de cativeiro. E foi nessa situação, gente, em que o menino reconheceu, né, o policial que foi o mandante do sequestro. E como ele reconheceu, o policial, então, fala para que o execute, né, para que ele não pudesse ser denunciado. Então, eu vou trazer o vídeo do pai do Ives, né, e como que ele encontrou o caminho, né, para superar esse momento de grande dor, que foi a perda de um filho, né? Quem já é aqui pai e mãe sabe o quanto que é difícil a gente entender a ida de um filho primeiro do que a gente, né? É um processo de grande dor. Então, eu vou passar o vídeo em que a gente tem um relato dele. Agora, vereador, eu achei interessante que o senhor fala também em perdão, né? O senhor perdoou os criminosos que mataram? O que eles disseram para o senhor? Como é que isso aconteceu? Porque, na verdade, foi o seguinte, porque o perdão foi que me ensinaram a tirar essa mágoa. Eu não estava vivendo mais.
quando a gente perde um filho, vê um filho da gente sendo enterrado, a primeira coisa que vem é o quê? É o ódio. Esse ódio estava cada dia mais me afetando e eu estava quase destruindo minha família também. Aí comecei a participar das palestras, né? Centro Espírita, fui aprender. E aprendi que o espírito não morre, né? O que morre é a matéria. Então, para fazer meu filho ficar feliz também, o que eu fiz? Conversar com o assassino do meu filho e perdoar ele. O que eles disseram para o senhor? Os assassinos? Aliás, eles se arrependeram muito, né? Quando você enfrenta frente a frente, né? Olho a olho, na verdade, eles não são homens mesmo, não são gente, né? Queria tirar hoje, qual o seu sentimento? Qual o sentimento que o senhor tem hoje, depois de todos esses anos, dessa tua luta, de, como o senhor falou, de ter perdoado, ficado cara a cara com os assassinos do seu filho? Qual a sua sensação hoje? Eu tô realmente livre da vingança, do ódio, né? Antigamente eu não conseguia dormir, a minha vida estava totalmente transformada no mundo da violência. Essa transformação de você perdoar foi por Deus, né? Porque antes de entrar naquele presídio, a primeira coisa que eu fiz é encontrar uma árvore, colocar minha mão no tronco e falar assim: Deus, se o Senhor estiver aqui comigo, que o Senhor entra comigo lá dentro. Que eu não sei o que vou fazer com essa pessoa ao que estiver na minha frente. Eu só peço 3 coisas para o Senhor: que o Senhor me dê força, que me dê sabedoria, mas que me use principalmente como seu instrumento, porque só o Senhor vai poder me amparar. E realmente, entrei numa sala, vi uma mesa, 2 cadeiras, e falei assim: aquela cadeira é minha arma. Ao que essa pessoa entrar nessa sala e essas portas trancarem, eu vou matar ele. E foi o momento que eu sentei. Nisso, comecei a tremer, senti que o rapaz estava vindo, eu só me sintonizei com Deus mais uma vez, aquela tremedeira passou, e foi falando com ele calmamente, né? E ali eu senti a presença de Deus. Era uma pessoa arrependida, vereador? Ele estava arrependido? Ele estava arrependido, sim. Uhum. No final, quando terminou a gravação toda, eu falei para ele: Silvio, apesar que eu não te conheço, você tem uma filha, né? Quando eu falei da filha dele, ele se assustou. Eu falei assim: você tem uma filha mais ou menos de 5 anos de idade. Sabe uma coisa, Silvio? O que você fez com meu filho, eu quero contar para sua filha. Eu desejo que ela cresça, que ela tenha um casamento muito feliz, que tenha muitos filhos. O que meu filho não vai poder dar para mim, porque você tirou a vida dele. Você está pensando que eu vou fazer a mesma coisa que você fez com meu filho? Pelo contrário, eu quero a felicidade dela. Ele, naquele momento, começou a emocionar, se arrependeu tanto, né? Eu senti que ali era Deus que estava ao meu lado. E aí vem, né, esse relato desse pai. E conforme ele vai relatando, a gente vai percebendo, né, que ele vai passando pelos sentimentos, né? Nós aqui, a maioria de nós temos esses sentimentos, mas o que fazemos com ele é a questão. Esse pai, né, o Masataka, ele conseguiu ressignificar essa dor, porque ele realmente trouxe os princípios que ele absorveu nas palestras que ele estava ouvindo dentro do conceito, né, da doutrina espírita, e que fez um significado para ele, fez um sentido para ele e ajudou a superar um momento de grande dor, de um mal praticado para com ele. Aí eu pergunto, né? E nós? Né? Quantos de nós aqui que já estamos dentro da doutrina espírita há décadas, eu me coloco, né? Eu nasci numa família espírita, graças a Deus, né? Para poder começar a dominar esse espírito difícil do qual eu sou,
né? Mas será que eu estaria pronta para dar esse salto, né? De perdoar realmente alguém que tenha praticado um mal tão grande com um ente amado e um ente querido? Vamos refletir, né? Há quanto tempo nós somos espíritas, então, e realmente acreditamos em seus princípios, né? De que essa vida continua, de que todos nós estamos aqui em progressos, que esses irmãos que assassinaram, eles estão ainda na sua melhor versão, se a gente for pensar no tempo evolutivo. Se for pensar 2, 3, 4 encarnações atrás, eles poderiam estar numa situação ainda de práticas de se bem fazer no mal muito maior. Pelo relato que esse pai coloca, ele sente vontade no início, né, de matar, mas ele diz, não, eu vou me ligar com Deus, porque esse sentimento ruim, com o amparo de Deus, ele vai ser ressignificado e eu vou conseguir ter uma vida, porque eu já não tinha mais vida, meu desejo era de vingança, era de ódio. Imagina o nosso pensamento nessa vibração, como a gente falou, a vontade é um imã, todos os nossos pensamentos trazendo espíritos para vibrar junto com a gente nessa sintonia. Enquanto que se eu começo a trabalhar a caridade como entendia Jesus e a caridade para com os criminosos, eu consigo dar um salto, né, dentro desse processo. Então, essa caridade, para a gente poder finalizando, eu trago o trecho do Leon Denis, de novo, do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele diz, né, que em todas as nossas relações sociais, e nós vivemos em sociedade, né, nossas relações com os nossos semelhantes, é muito importante que a gente lembre constantemente que os homens são viajantes em marcha, todos nós, né, estamos em evolução. Nós ocupamos pontos diversos nessa escala evolutiva, pelo qual todos nós vamos subir. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar que não esteja em relação com o seu grau de adiantamento. A todos devemos tolerância, benevolência e até o perdão, porque se nos causam prejuízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão e de saber, resultantes de desenvolvimento insuficiente, né? Daqueles níveis de consciência que ainda dormem. Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos. Então, eu deixo um desafio, né, para cada um de nós, que é a prática da caridade para com os criminosos, né? Vamos trazer essa prática para o nosso dia a dia, vamos fazer disso um desafio. E a gente pode iniciar pensando, né, de como eu posso fazer essa prática. E, mais uma vez, eu digo que o Evangelho tem essa resposta de como eu posso fazer essa prática da caridade para com os criminosos. E o Evangelho, ele diz o seguinte: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade, né? Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, né? Não cabe, né, a nós expurgar a sua presença da terra, porque cabe isso a Deus, né? Muito branda é para um ser de tal espécie que a morte, né, lhe afrinja. Olha só, né, é o reflexo daquilo que a gente falou no início da palestra, que bandido bom é bandido morto. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhes-ia a mão. Cristo faria isso. Cristo, na sua humanidade, viveu entre os que estavam à margem da sociedade, né, romana e também à margem da sociedade hebraica. Ele andava com os publicanos, com as mulheres de má vida, né, com os doentes, com os criminosos. E ele estendia a mão a cada um deles sem julgá-lo. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, né? Em realidade, a gente não pode realmente fazer o que Cristo fazia, porque ainda não somos esse espírito integral, em tal nível de consciência. Mas pelo menos, podeis orar por ele.
assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a partir do lameiro e orai por ele. Né? É uma mensagem de Isabel de France, foi recebida em Harvard em 1862. Né? E para a gente poder começar a exercer a caridade por pensamentos, eu já quero fazer esse desafio aqui com vocês, pedindo para que cada um consiga sintonizar com essa música para a gente poder encerrar. Essa música se chama Doutrina de Amor, né? E é uma música belíssima. Eu vou deixar projetada a letra da música para que a gente cante e que o nosso cantar, como dizia Maria de Nazaré, né? Ele possa entrar no coração desses nossos irmãos encarnados, muitos em presídios, muitos que ainda estão nesse momento praticando crimes, para que esse arrependimento toque os seus corações, mas que também que o nosso cantar, que o nosso exercer da caridade por pensamentos possa tocar também ainda espíritos desencarnados que foram mortos em atos de violência, né? Porque a gente sabe que eles são muito mais factíveis, né, a morrerem dessa forma. Então, que eles também possam ser tocados pela corrente de amor e de bem que os nossos pensamentos farão nesse momento. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o Mestre a nos consolar. Porque és o Mestre, são doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o Mestre a nos consolar, porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a
como Cristo ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser. És luz. Então, assim, que a gente, a partir, né, dessa música belíssima, que nos convida a ser essa luz do novo ser, através da própria doutrina espírita, a gente consiga começar a botar em prática, pelo menos, a caridade para com os criminosos em pensamento, orar por eles, né? E que a gente consiga realmente trazer a doutrina espírita como essa grande ferramenta de transformação. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar dividindo esse estudo com vocês e muito obrigada.